Olá, geração eleita, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Meu nome é Cledson Carvalho e este é o canal Discipulando, um canal cujo propósito é levar até você conhecimento bíblico para fornecer para você base doutrinária para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste vídeo eu farei um alerta tremendo, em especial para os pastores brasileiros. Mas se você que está me ouvindo não é um pastor ou um líder cristão, fique tranquilo, fica comigo nesse vídeo aí, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai querer compartilhar com seus pastores, seus líderes esse vídeo, dada a importância do assunto que nós vamos tratar aqui neste vídeo. Bom, o assunto que eu me proponho neste vídeo é o perigo dos falsos irmãos. É isso aí, um alerta urgente para a igreja brasileira. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, no versículo número 26, ele faz menção ali de vários perigos. Mas eu dou um destaque especial para o perigo que ele menciona, chamado os perigos dos falsos irmãos. É, exatamente. E quem são esses falsos irmãos? São pessoas que, embora professem fé em Jesus Cristo, se submetam ao batismo em águas, pertençam à membresia de uma congregação ou de uma denominação evangélica, na verdade, não nasceram de novo, não experimentaram no seu coração a regeneração pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas meramente religiosas, têm aparência de piedade, mas com a conduta negam a eficácia da mesma. E por que esses falsos irmãos são tão perigosos? Por que eles infligiram sofrimento para Paulo no primeiro século e continuam a infligir sofrimento para a igreja nos dias de hoje? A razão é muito simples, irmãos. Como esses falsos irmãos não nasceram de novo, eles não têm em si o Espírito Santo. Eles não têm em si a natureza de Deus. Eles não têm em si o fruto do Espírito. Não tem em si o amor, a fé, a benignidade, a bondade, a temperança. Não tem em si o fruto do Espírito. E para resumir esse assunto, para nós sermos objetivos, eu vou tratar de apenas dois problemas básicos, e acredito que sejam os principais, causados por falsos irmãos dentro de uma congregação. Quais são eles? Primeiro, discórdia. E o segundo, sedução sexual. Preste bem atenção no que eu vou falar, porque isso vai fazer a diferença na sua vida e no seu ministério. Falsos irmãos que não têm o novo nascimento, não têm o Espírito Santo, não têm o amor de Cristo, têm a tendência natural de semear contenda e discórdia na congregação dos santos. Qualquer semelhança, irmão, é mera profecia, eu costumo dizer. Puxa aí na sua memória aí. Pessoas contenciosas, encrenqueiras, que semeiam discórdia, manipuladoras dentro da igreja. Essas pessoas têm o fruto do Espírito? E essas pessoas são uma ameaça à unidade do corpo? Sim ou não? Pensem um pouco. E está repleto de igrejas que são vítimas de falsos irmãos, que semeiam discórdia, que semeiam contenda, cria raiz de amargura nos corações das pessoas através de palavra de ofensa. E como está escrito lá em Hebreus capítulo de número 12, a raiz de amargura, ela contamina, ela contagia todo o rebanho. Okay? Entristece o Espírito Santo e enfraquece o testemunho da igreja. Então, permitir falsos irmãos sem disciplina, sem a devida correção no seio da igreja,
mais cedo ou mais tarde vai minar a integridade da unidade dessa igreja, dessa congregação. Preste atenção nisso. Esteja atento a isso. Segundo problema que os falsos irmãos normalmente causam dentro de uma congregação: sedução sexual. Seja jovem, seja pessoa de meia idade, não importa. Se é um falso cristão, se não tem nele o amor de Cristo, só tem aparência de crente, mas não tem dentro de si a essência, o espírito de sensualidade provavelmente estará presente essa pessoa, e ela pode sim seduzir homens casados, mulheres casadas, jovens, induzir jovens à fornicação, com um poder de persuasão tremendo. E isso oferece um perigo muito sério para qualquer congregação. Seja uma congregação de 300 membros ou de 1000 membros, não importa, meu querido. Porque nada compensa uma família destruída pelo adultério. Nada compensa a integridade de uma jovem destruída pela fornicação, de um jovem. A integridade de um jovem destruído pela fornicação, nada compensa. Então, eu trago esse alerta aqui, com senso de muita urgência e seriedade para todos os pastores, a estarem atentos ao que Paulo chamou de os falsos irmãos. Só que eu vou piorar um pouquinho as coisas aqui nesse alerta, porque pode parecer comum, normal o que eu estou falando. Você pode pensar assim: mas toda igreja tem problema, toda congregação tem os seus problemas, tem as pessoas problemáticas, a igreja de Cristo é um hospital mesmo para nós tratarmos as pessoas. Sim, é um hospital para nós tratarmos as pessoas, mas será que os falsos irmãos estão recebendo o devido tratamento? Para deixarem de ser falsos irmãos, causadores de problema, para serem verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos? Será que estão recebendo o devido tratamento? Temos que pensar um pouco nisso. Agora, por que eu vou piorar um pouco o meu alerta aqui? É que boa parte desses falsos irmãos, além de não terem o Espírito Santo dentro de si, ainda são possessos de demônio. É aí que o negócio fica mais sério ainda. Ok? Não quero dizer que todos, 100% dos falsos irmãos, sejam possessos de demônio. Não. Até porque o homem na sua carne já tem potencial para causar muitos males. E o diabo, quando ele está presente na vida do homem, na vida da mulher, o que ele faz não é tornar o homem mau ou a mulher má. Não, o homem por si só já é mau. Na sua natureza adâmica, na sua natureza pecaminosa, na sua depravação total. O que o diabo faz quando ele está presente no ser humano é piorar o mal que já existe nele. Eu costumo dizer que o diabo põe lenha na fogueira, mas ele não cria fogueira. A fogueira é da própria natureza carnal. Mas quando o diabo está presente no ser humano, ele potencializa a maldade do ser humano. Então pensa comigo, um falso convertido cheio de demônio, o estrago que ele pode causar numa congregação, em termos de semeadura de contenda e sedução sexual. Pensa no estrago que uma mulher repleta do espírito de sensualidade pode causar dentro de uma congregação, atingindo obreiros, atingindo homens casados, jovens solteiros, enfim. Pense um pouco nisso. Para você só ter uma ideia básica do que eu estou falando, de novembro de 2017 a agosto de 2018, eu expulsei demônios de 12 pessoas que eram membros de igreja. Isso mesmo. 12 pessoas em menos de um ano. Pessoas batizadas em águas, participavam de conjunto, de ministério de louvor. Dentre essas 12 pessoas, um inclusive era um diácono de um ministério. Possesso de demônio. Pessoas que exerciam certa influência dentro de suas respectivas congregações. Que professavam fé em Cristo, mas estavam ali na congregação para servir os auspícios do diabo. E gerando dano em suas congregações. E por que essas pessoas
se tornaram membro dessas congregações, desses ministérios, sendo repleto de demônio, por causa da crença equivocada de que o batismo em águas em si mesmo comunica a graça. Esse é o ponto que eu quero tratar. Todas essas pessoas que eu assisti, membros de igreja, possessos de demônio, tinham um ponto em comum. Entrevistando, conversando com elas, que eu descobri o quê? Que elas não entendiam a doutrina do novo nascimento e nem da justificação da fé. Então, como que essas pessoas tomaram parte no batismo em águas? Alguns achando que batizando em águas elas iam se firmar, iam se libertar de algum vício. Alguns batizaram nas águas pensando que seria a porta para a solução dos seus problemas. Outros batizaram em águas porque queria participar do conjunto de jovens, porque queria participar do ciclo de oração, no caso aí dos assembleanos. Tem gente batizando em águas para poder casar. E pastores, não digo que mal intencionados, mas talvez despreparados, desavisados, estão batizando em águas pessoas que não são convertidas, que não tiveram um novo nascimento. Só que dentro dessa leva, além dos falsos irmãos normais, carnais, existem os piorzinhos, os endemoniados, os possessos de demônio, que causa um estrago tremendo em qualquer congregação, seja ela de 30 membros, de 300 membros, não importa o tamanho da congregação. Nós não podemos subestimar o potencial destrutivo de um falso crente, em especial o falso crente que está possesso de demônio. Isso é um assunto muito delicado, muito sério, mas que nós não podemos jogar para baixo do tapete e fingir que não existe. Porque nós estamos no final dos tempos, em breve a trombeta vai soar, e nós, os pastores, vamos prestar contas do nosso mordomado, vamos prestar conta do nosso ministério, de como tratamos a esposa do Cordeiro, de como tratamos a congregação dos santos. Então cabe aos pastores o devido discernimento de espírito. Para quê? Para detectar se um candidato a batismo em águas realmente é nascido de novo. Se ele realmente apresenta as evidências de alguém que está produzindo frutos dignos de arrependimento. Porque senão, meus queridos, as consequências podem ser desastrosas para uma congregação cujos membros não experimentaram verdadeiramente o novo nascimento. Aí alguns falam assim, irmão, mas a gente batiza em água e depois Deus faz a obra. Só que sabe qual que é o problema desse pensamento? É que a pessoa que se submeteu ao batismo em águas, ela acredita que está salva pelo batismo. Ela acredita que está tudo bem com ela mesma. E quando ela ouvir uma pregação evangelística, sabe o que ela vai pensar? Ela vai pensar que aquela pregação é para aquele pecador que entrou pela primeira vez na igreja naquela noite. Ele não vai tomar para si aquela pregação. Então sabe o que o batismo terá feito na vida dessa pessoa? Uma verdadeira maldição. Endurecendo o coração dela para a verdade, fazendo ela pensar que é alguém que na verdade ela não é. E essa pessoa vai permanecer na congregação sem o devido tratamento. Bom, esse assunto é muito longo. Um vídeo só não será o suficiente para nós tratarmos. Por isso eu resolvi fazer uma série tratando esse assunto. Os perigos dos falsos irmãos. Então, me acompanhe aí no meu canal. Se inscreva no meu canal, Discipulando, para que você receba as notificações dos próximos vídeos que eu vou lançar. Ok? Eu tenho certeza que esse vídeo foi relevante para você. Clica aí no like se você gostou desse vídeo. E compartilhe com quem precisa ouvir esse vídeo, precisa ter os olhos abertos, principalmente os pastores, líderes congregacionais, que precisam de aguçar o discernimento espiritual e impedir que falsos crentes permaneçam infiltrados na comunhão dos santos, minando todo o potencial de graça e de testemunho da sua congregação. Ok? Eu sou o Clédson Carvalho e este é o canal Discipulando. Deus te abençoe poderosamente.